Olá, Adolfo. Queria-te agradecer teres aceitado fazer esta entrevista. Olá. E pai, vamos começar. Se viste alguma entrevista, já sabes qual é a primeira pergunta. É se tu fosses Deus e tivesse a passar os mandamentos ao Moisés para ele apontar na tábua, qual era o mandamento que tu impunhas, ou pelo menos sugerias, porque eu sei que já ninguém quer impor absolutamente nada, felizmente, à sociedade contemporânea, sendo que o mandamento pode ser um teu. Tu és Deus, portanto podes pôr o mandamento que quiseres, sim. não é preciso pôr um dos 10 mandamentos, porque é sempre um embaraço, porque a gente normalmente não se lembra pelo menos dos 10. Bom, eu gosto muito da Epístola de São Paulo aos Coríntios, que basicamente diz a única coisa que importa é o amor. Tudo é menos importante do que o amor, e se não tivermos amor, não somos nada. E, portanto, amar-vos uns aos outros seria o mandamento que eu escolheria, e acredito mesmo que todo o bem só é bom, só é bem, se for fruto de amor. E acho que é uma mensagem que depois transmite a ideia de empatia, de alteridade, de procurar consensos, de procurar encontros com o outro, a diversidade, reagir bem à diferença, àquilo que nos desafia, àquilo que nos assusta. Portanto, a tudo procurar reagir com amor. Eventualmente, é a minha dimensão católica que conduz a esta resposta tão enfática neste mandamento. É fixe que tenhas dito isso, porque nunca ninguém tinha dito tal coisa. As pessoas hoje em dia dizem muita coisa da tolerância, o amor abarca tudo isso, não é? Mas Sim. nunca tinham dito nada tão poético e, portanto... Há duas versões da carta, ou seja, num sítios aparece a palavra caridade em vez de amor, e noutros aparece amor, mas mesmo quando aparece a palavra caridade, ela é entendida como o amor. E é uma carta, é muitas vezes lida em casamentos, portanto é própria deve estar naquelas leituras sugeridas de casamentos, claro. Mas eu acho que tem vida própria para além dos casamentos, portanto é uma leitura de que eu gosto muito e à qual recorro muitas vezes para tentar perceber o que é que, enquanto católicos, o que é que se espera de nós. E o que se espera de nós essencialmente é que vamos responder e atuar e agir com amor. É engraçado que digas isso, porque eu até já em altas horas estava a ver mais coisas que podia falar contigo e depois devemos falar sobre a liberdade, que é talvez a coisa mais importante para ti, se calhar a seguir ao amor. E estava a bater mal, a dizer, como é que eu vou contrapor a ideia de liberdade, que também é uma ideia com que eu simpatizo muito, mas como é que eu vou fazer o contraponto disto? E fui para o Apple Music, vi música, escrevi Freedom, não sei o quê, e apareceu a música do George Michael, Freedom. Certo. E eu estive a olhar com alguma atenção e aquilo, a mim o que me parece naquela música é que é o medo de amar, não é? É o freedom que ele dá ao outro e que exige por ter medo de cair no precipício do amor, não é? O que eu pergunto é se a coisa interessante não é exatamente o contrário da liberdade. Quando tu te relacionas com uma pessoa que tu amas, quando tu te relacionas com uma obra de arte, quando tu te relacionas com um livro, quando tu te relacionas com os teus familiares, não é muito menos acerca de liberdade e muito mais acerca de pertença, não é muito mais acerca de possuir e ser possuído. Há um conceito muito atómico de liberdade que pode ser esse, não é? Ou seja, um conceito muito individualista, mas não é o meu. Liberdade para poderes cumprir com a tua realização, encontrares a tua maneira de viver, de seres feliz ou de tentar ser feliz, de te realizares, e essa liberdade implica, para mim, enquanto homem, enquanto cidadão, a existência de todos os outros com os quais te relacionas não apenas numa espécie de relação comercial, eu tenho isto para te vender, tu tens isso para comprar e podemos fazer um negócio, mas a nossa existência é uma existência profundamente social e, portanto, liberdade para amar assim, liberdade para me entregar assim, liberdade para definir eu e a outra pessoa que tipo de amor queremos e como queremos viver, mas a liberdade para nos prendermos ao outro.
Isso claramente, eu não tenho uma visão muito, atomizada desse valor da liberdade. Recuso até um pouco isso, porque tenho uma dimensão social que sempre me acompanhou, mas liberdade, mas continua a ser o meu valor principal na política e não só. Portanto, a ideia de que tudo... Liberdade de não ter liberdade. Repara, se a escolha for mesmo a questão do amor é muito interessante, porque mesmo na doutrina social da Igreja há coisas muito interessantes sobre que o homem não pode ser obrigado a amar Deus. Tem que o fazer como gesto de liberdade. Ser algo livre. Porque se nós praticarmos o bem, porque a lei nos manda, nós podemos estar a praticar o bem. Portanto, estamos a fazer alguma coisa que é positiva para a sociedade e, portanto, vai ter uma repercussão. Mas ela não é o bem, porque estamos a fazê-lo, porque estamos a ser obrigados a fazê-lo e não porque transpiramos essa vontade, essa necessidade. Portanto, eu encontro na liberdade também um conceito muito relacional. Mas isso no limite tens os monges do deserto, não é? Que a ideia de fazer o bem para o outro, até isso pode ser pecado, porque se estiver nisso, a ideia de que tu depois vais te sentir cheio porque fizeste o bem ao outro, não é? Com certeza, mas nunca deixemos para os santos a santidade. Okay. E nós procuremos aproximar-nos, tanto quanto possível, e que os pecados que vamos diariamente cometendo sejam palatáveis no final das contas e não sejam muito grandes, não é? Mas é muito... Há um conto da Sofia de Melbrenner que se chama Retrato de Mónica, e tem uma frase que eu gosto muito e tem a ver com isto, portanto não é para fazer name dropping, é qualquer coisa mas como... Mas name dropping de qualidade é como qualquer coisa como o amor nós podemos recusá-lo uma ou duas vezes na vida e ele não volta mais. A poesia podemos recusá-la algumas vezes na vida e se depois de a recusarmos ela não volta mais, mas a santidade nós temos de a recusar todos os dias, porque todos os dias somos convidados e temos a oportunidade de ser santos. Okay. E portanto esta ideia de que é um desafio permanente, esta de poderes comportar-te melhor. Eu não almejo a santidade e portanto tenho muitos pecados e tenho a certeza disso, todos temos, mas acho que um certo ideal sobre o que é que nos pode fazer ajudar os outros ou ser melhor pessoa, e depois, claro, pecar com a vaidade com que isso pode nos trazer ou com a satisfação que isso nos traz. Sim. Ok, portanto, não preciso perguntar se és católico, se és crente, porque tu já o disseste várias vezes. Como é que tu vês a Igreja hoje em dia? A instituição Igreja. Como é que tu te relacionas com a instituição? A Igreja é feita de homens, não é? Claro. E portanto, sobre ela somos muito mais livres de poder ter ou pelo menos eu sinto muito mais livre, para ter todas as opiniões que quiser do que propriamente com a relação de fé, que é uma relação... É livre, eu escolho... Quer dizer, eu escolhi não deixar de acreditar, talvez, porque também não foi um gesto deliberado acreditar, mas é um gesto deliberado procurar cultivar a fé e procurar saber mais e procurar desenvolvê-la. Portanto, esse gesto é deliberado, é livre. O de acreditar, não, ele está cá. Mas relativamente à Igreja, claro que é uma instituição que é muito suscetível de muitas críticas e também de aplausos. Ela está muitas vezes onde mais ninguém está, a praticar caridade onde mais ninguém está. Mas é também uma instituição que muitas vezes fecha portas, que muitas vezes exige códigos morais que extravasam provavelmente aquilo que Deus nos pediria, ou que tu achas que Jesus nos pediria, claro. Exatamente. Ou é muitas vezes... ou seja, entre Deus e nós há uma mediação brutal não só da Igreja, mas de entendimentos dos outros sobre o que é a Igreja, etc. E, portanto, isso às vezes perturba-nos da relação essencial que temos que procurar desenvolver com o bem. Mas não tenho nenhuma aversão à Igreja. Claro. Queria-te perguntar uma coisa que tinha a ver, que eu agora perdi-me, que tinha a ver com esta questão. Aqui é uma questão que se põe constantemente, que é a ideia de que os católicos acreditam que Jesus Cristo veio à Terra e que era o Filho de Deus, mas há outras religiões. E tu, como é evidente, já deves ter pensado nisto 30 mil vezes, como qualquer pessoa que é católica ou não.
porquê é que achas que é aquele? Ainda para mais quando há tão poucos factos históricos que até comprovam que Jesus Cristo existiu, não é? Mas porquê é que tu achas que é aquele e não é o Maomé, ou não é o Deus só dos judeus, não é? Que não tem Jesus Cristo? Eu, ao contrário daquilo que perguntas, nunca pensei muito sobre esse assunto, mas quando penso, gosto de pensar que a existência de Deus encontrou fórmulas distintas de nos fazer relacionar com o bem e com o amor. Não é? E as várias religiões são essas formas. E que chegando ao fim, se elas forem religiões de bem e de amor, chegaremos lá por vias e por caminhos distintos. Não é? Então achas que Jesus Cristo é mais um profeta? É aquele que eu acredito, foi aquela que me foi ensinado, é a linguagem que me foi dada, foi o canal de comunicação. Bem, é mais do que canal de comunicação, mas enfim foi a minha porta de entrada. Gosto de pensar que os outros que não acreditam, que acreditam noutros, não têm nada a menos do que eu. Encontram outra porta de conseguir chegar a isso. Nós somos, não sei, mais de 7 mil milhões de pessoas no mundo. Eu acho que há 7 mil milhões de formas de chegar ao céu. Cada um tem a sua e cada um tem o seu caminho e esta ideia de amor e também de liberdade de cada um poder professar e chegar lá da sua maneira convida depois a um diálogo e a uma tolerância. O problema é quando a tua visão de religião passa a ser uma visão política, isto é, quando a impões, quando a transformas em lei, quando queres que aqueles que não acreditam... Isso achas tudo mal? Claro, com certeza, não é? Portanto, a politização da religião... Uma questão diferente é o facto de seres católico, ou de seres judeu, ou de seres muçulmano, ou ter uma visão de mundo que te faz dar prioridade a determinados temas políticos. Isso com certeza. E acho que essa dimensão nunca pode ser escondida. Porque é que eu dou mais prioridade ao tema do combate à pobreza, ou porque é que eu dou mais prioridade ao tema do livre desenvolvimento da personalidade, o que quer que seja. Olha, faço porque a minha dimensão religiosa, seja ela qual for, prioriza esses temas. Mas isso... Acho que somos todos livres de priorizar os temas que queremos. Tu também, claro. Se tivesses a definir políticas públicas, terias as tuas prioridades. Isso é uma coisa que eu, aliás, cultivo e acho positivo. A questão diferente é tu quereres impor religiosamente a visão da tua religião sobre muitas coisas que nada têm a ver com os critérios da cidadania, que é respeitar a liberdade uns dos outros, portanto, não matar, não violar, não roubar. E isso são critérios de respeito da igualdade e da liberdade de cada um. Até aí... Mais do que isso, acho que já não se pode avançar. Então, agora, fomos logo para aqui, como acaba por acontecer sempre isto, mas agora vamos um bocadinho atrás e explica-me um bocadinho qual foi o teu percurso académico e depois profissional. E, no meio disso, gostava que me falasses um bocado como é que aparece a tua consciência ideológica. Porque é que tu achas que ideologicamente és de uma determinada forma. Mas isto está tudo a cair. São os... Okay. As vicissitudes. As vicissitudes de um telemóvel que caiu. Mas pronto, por isso queria que primeiro contasse um bocado a tua história e depois, se calhar dentro da tua história vai-se perceber como é que aparece a tua consciência, porque eu acredito imenso que a consciência ideológica é altamente condicionada pela maneira como nós aprendemos a sentir o mundo. Com certeza, claramente. E por isso queria perceber como é que tudo isso se desenrola na tua vida. Eu tenho duas famílias, portanto a materna e a paterna, com visões políticas muito fortes e diferentes. E, para além disso, duas famílias que discutem muito política. As duas famílias? Okay. Não, ou seja, entre elas. Entre elas, dentro quer delas. na casa dos meus avós paternos, quer na casa dos meus avós maternos, e também entre eles, discutia-se muito política. Portanto, era um tema muito frequente. Portanto, a politização... A minha mente política vem muito dessas conversas que eram tidas à mesa com uma enorme naturalidade. E fui muito cedo confrontado com duas coisas que são muito interessantes. A primeira é que há duas visões distintas da sociedade, há mais, não é? Mas eu fui confrontado com duas, e tu percebes que as duas são igualmente válidas, legítimas e defendidas por pessoas que tu amas. E, portanto, não há nada de errado Havia pessoas mais à esquerda e mais à direita. A família da minha mãe, tipicamente mais à esquerda. A família do meu pai, tipicamente mais à direita. O meu pai não tanto, mas a família sim.
E, portanto, percebes que, espera, à minha mesa iam pessoas que iam desde o MRPP ao CDS. Ok. E falavam, gostavam do outro, amavam-se. E isto é uma lição extraordinária que eu só mais tarde percebi o quão extraordinária era, sobretudo nestes tempos de polarização, em que parece que alguém que tem uma visão completa de família são hardcore. Ou seja, eu desde muito cedo aprendi que é possível amar alguém que pensa de forma diferente da nossa e que a circunstância dessa pessoa pensar de forma muito diferente da nossa e ter uma visão de sociedade muito diferente da nossa, em nada a desqualifica pessoalmente ou até politicamente. E como eu nasci em 77, portanto 25 de Abril tinha sido há muito pouco tempo, e como eu desde muito cedo gostei destas conversas, eu começo a ter esta noção muito presente nas eleições. Podem achar que é muito cedo, mas foi nas eleições presidenciais de 85 e 86, entre o Mário Soares e o Freitas do Amaral. Portanto, aquilo para mim foi uma festa, aquelas eleições, e ainda hoje está marcado na minha. Tu também andavas com os Lowdens ou não? Eu não, que ainda era muito miúdo, mas andava com o chapéu de palha, que era um chapéu de palha que a campanha do Freitas do Amaral, porque eu vivia em casa dos meus avós paternos, mais Freitas, e portanto não na casa dos meus avós maternos, totalmente Soares. Totalmente Soares. Depois, como é que eu começo por optar por um dos lados? Não sei, ou seja, fui-me sensibilizando mais para a visão liberal-conservadora que a minha família, a família do meu pai tinha. Portanto, a família do meu pai é da Covilhã, é onde eu vivia, onde eu fiz a escola primária, onde fiz muita da minha escolaridade na escola secundária, e era uma família de industriais, têxteis, como é típico, ou era típico na zona, mas já numa fase decadente. Portanto, já numa fase de muitas dificuldades, a crise do têxtil estava aí, portanto, muitas dificuldades. Eu apanhei muita fase da decadência, das hipotecas, das vendas, enfim, não me estou a queixar, porque éramos claramente privilegiados face à média, mas eu apanhei a fase da decadência. E, portanto, os temas da economia, de como é que do empreendedorismo, da liberdade económica, de como é que o país se pode desenvolver, que modelo é que queremos, foram temas que estavam muito à minha mesa. E portanto, aproximei-me mais da liberdade económica e, portanto, entrei na política mais por aí. E foi assim que a minha consciência política se foi ditando, mas sempre com o outro lado muito perto. Nunca... Mas achaste que o lado liberal-conservador era melhor para resolver os problemas? Achei que era melhor, que era um modelo que se aproximava mais do modelo europeu, que era aquele que eu defendia, e pronto, mas sempre com a noção de que do outro lado há coisas ótimas que é preciso aproveitar. Hoje está muito fora de moda esta ideia de consensualizar, e há uma parte que eu percebo, porque se ambos consensualizarmos num disparate, não é o facto de termos consensualizado que o disparate deixa de ser disparate, não é? Portanto, é preciso consensualizar em coisas que possam ser razoáveis. Mas a ideia de poderes chegar a acordo com o outro lado, de poderes encontrar também caminho, de poderes beber dele boas ideias, ou pelo menos algumas orientações e inspirações, eu acho isso muito saudável. Eu gosto dessa ideia. Tenho, aliás, prazer nisso. Acho que faz parte, torna o processo de decisão muito mais desafiante e interessante. E essa ideia de temperar liberalismo económico com preocupações sociais, que também vem dos meus avós paternos, já o tinham, mas também muito pelos meus avós maternos, isso ficou muito em mim, e ainda hoje. Portanto. Então, tu eras capaz de, eventualmente, se fosse caso disso, governar com a morte à rua? Isso é uma coisa sempre super interessante. Acho muito difícil. Acho muito difícil porque temos visões económicas que são completamente distintas. A questão diferente era saber se tu na prática, se determinadas reformas não podes ou não chegar a acordo, e aí eventualmente sim, mas serão coisas pontuais, que podem ser até transversais. Portanto, tirando uma situação em que
imagina que há um governo de salvação nacional, perante uma catástrofe que é preciso juntar. Tirando isso, acho que não era capaz, nem ela seguramente o era, nem era desejável, porque também é desejável que haja no debate político alternância e debate e conflito, desde que o conflito seja produtivo e positivo e não um conflito destrutivo. É positivo que haja alguém que esteja a governar num determinado sentido e do outro lado esteja alguém a dizer ao senhor não está a fazer as coisas bem feitas. Umas vezes terá razão, outras vezes não terá, mas eu acho que isso é positivo. É uma das forças que a democracia tem. Porque nós hoje em dia vemos, a coisa está super extremada, não é? E os debates que tu tinhas com a Mariana Mortágua na televisão, percebia-se que vocês respeitavam, apesar de não... Mas é que as pessoas eu confesso que essa é uma frase que eu ouço muito e me faz muita confusão ouvir, porque... Mas é a realidade. Miguel, mas o mínimo que se pode esperar de duas pessoas que estão a debater na televisão é que se deixem ouvir uma à outra, porque em casa alguém tem que saber o que é que estamos a dizer e, portanto, tem que perceber e ouvir. E sendo representantes de forças políticas, que durante muito tempo fui, a nossa obrigação é respeitar o adversário. A democracia presume isso. Portanto, quando o respeito ou a cordialidade para com o nosso adversário é visto como uma extravagância, muita coisa está mal. E eu fui, de facto, muitas vezes apontado isso, umas vezes no bom sentido, outras num sentido negativo. Mas isso já vamos falar do negativo. Eu agora estava a falar do positivo. Do positivo, claro, acho que é... Agora estava no positivo. No negativo, muita gente apontou porque o que eu tinha que fazer era cilindrar, e eu acho que muitas vezes tentei, e outras vezes ela terá tentado cilindrar, mas com argumentos. E eu acho, isso também tem a ver com a minha formação como advogado, o debate a política, o julgamento, um tribunal, é a arte da sedução. Tu tens de seduzir quem te está a ouvir para os teus argumentos. E uma parte das pessoas que estão a assistir àqueles debates não concordam comigo, serão de esquerda. E alguns de uma esquerda próxima da Mariana Mortágua. Eu acho muito mais interessante falar para essas pessoas do que para aquelas que concordam comigo. Tu já conquistaste. E para isso eu tenho de partir dos pressupostos delas. E a partir dos pressupostos delas ir começando a desmontar e um dia, ou a meio da conversa, a pessoa percebe, mas eu se calhar até concordo com este tipo. Se eu chocar de frente com essas pessoas e dizer vocês estão errados e não sabem nada, eu não as vou seduzir para nada. Mas isto é a minha forma de entender os debates, de entender a minha profissão como advogado e de entender a minha tarefa de debatente. Mas essa cordialidade, eu acho que é o mínimo que se pode esperar nas instituições democráticas, é que haja o respeito pelo adversário. Mas consegues perceber que, de alguma maneira, aqueles debates tinham um lado um bocado de ilha, não é? Porque muitas vezes a coisa não é como tu estás a dizer, as coisas estão extremadas e mesmo, por exemplo, no teu campo político, eu tenho a certeza que devias ser muito atacado porque há uma ideia de que o Bloco ou o PC estão ali para, no limite, quase porem a direita toda na cadeia e acabarem com... Eu acho sempre que esse discurso não tem muita adesão nas pessoas. Já foi tentado várias vezes, no tempo da geringonça foi muito tentado, mas objetivamente, tanto quanto eu consigo perceber, ele não funcionava especialmente. Uma coisa é diabolizar as ideias, dizer o seu modelo, ou o teu modelo, que nós tratávamos por tu, o teu modelo vai conduzir a mais pobreza. O teu modelo, não é isso que queres, não é isso que tu pretendes, mas aquilo que vai acontecer, os efeitos secundários das tuas medidas, são contrários àquilo que tu queres atingir. E, portanto, e isso provar, e até com dureza, dizer como é que tu podes estar a dizer uma coisa destas, quando sabes que isto não funciona, e com dureza. Esse discurso, sim, um discurso de deslegitimação do adversário, porque é isso que esse discurso conduz, eu sou completamente contra. Porquê? Porque no dia que tu perderes a noção de que os teus adversários são legítimos, a democracia acaba. Porque a democracia depende deste frágil entendimento de que aquela pessoa que está ali, tenha ela ganho ou tenha ela perdido eleições, representa eleitores. Mas não é só do meu lado,
político que isto acontece. Nós hoje assistimos à ideia de que há políticos e partidos para quem à direita do Partido Socialista é tudo fascista e tudo de extrema-direita. Portanto, existe uma tentativa de diabolização que eu acho que é, enfim, também, que eu critico exatamente da mesma maneira que estava a utilizar aqui, com os mesmos argumentos. Achas que o Chega, já que estamos a falar disto, achas que o Chega é simétrico ao PC? Porque isto é a pergunta que se pede logo a seguir ao que tu estás a dizer, não é? Mas é uma pergunta, se me permites, que não traduz a complexidade da questão. Então explica-me. Onde é que tu vês as diferenças? Tu achas que o Chega... Então vou ser mais específico. Achas que o Chega é um partido antidemocracia, é antidemocrático e o PC não é? Acho que o Chega é um partido que fragiliza e vulnerabiliza as instituições e, portanto, nesse sentido, erosiona, mas há muitos partidos a erodir Europa fora, que não... à esquerda e à direita a contribuir para essa erosão das instituições. Em Portugal. Não é um projeto político com um corpo ideológico mais ou menos definido, rigoroso, com propostas políticas para o país. É uma câmara de eco de descontentamento, e é uma câmara de eco que procura unir o descontentamento através de ressentimento, através do ódio, através da deslegitimação do adversário, através onde não há apego à verdade, usando todas aquelas coisas que tu estavas a discordar. Exatamente, onde não há apego aos factos, não há apego à verdade, e portanto é um partido com o qual não tem nada a ver. Como também nada tem a ver com o Partido Comunista, que é um partido, e por isso é que essa questão do simétrico não me interessa muito. O que me interessa é dizer que é um partido que apoia ativamente ditaduras assassinas e é tido em Portugal como... ele paga pouco preço, pelo menos até agora, vamos ver, paga pouco preço por isso. Não é apenas alguém desconfortável e calado sobre ditaduras. Não, apoia as ditaduras, claro, apoia ativamente. Não é? E isso é também, se no campo político à direita um partido apoiasse ativamente ditaduras assassinas, teria já tido muito mais cancelamento do que alguma vez o PCP teve. Mas o que eu acho que é mais importante nesta questão do PCP é a segunda derivada, que é perguntar se tu achas que o PCP, se chegasse ao poder, ia transformar isto. Tu acreditas ainda que se o PCP chegasse ao poder, ia transformar isto numa ditadura como as que ele apoia? Acredito que o PCP é um partido que não tem apego especial à democracia. A democracia não lhe é útil e, portanto, de uma forma ou de outra, a democracia estaria em perigo. Claramente é um partido com vocação totalitária, como qualquer partido comunista o é e o foi. É um partido que não aceita a dissensão nem dentro de portas. É um partido que não respeita a diferença nem dentro de portas. Portanto, sim. Mas hoje as democracias elas não desaparecem com revoluções, nem com uma chegada ao poder que de um dia para o outro diz isto agora é uma ditadura. As coisas são muito mais sofisticadas e muito mais perigosas. Bem, perigosas as revoluções também são, mas mais insidiosas, claro. Quero dizer. Hoje, porque passa por começar por deslegitimar os outros órgãos de soberania, começa por retirar poderes aos tribunais, começa por pôr um Procurador-Geral da República afim do regime, procura colocar na lusa, nas televisões, pessoas do regime, e portanto às tantas há uma aparência de democracia quando já não existe democracia. Isto está a acontecer, claro, na Europa, e portanto não sei como é que isto se objetivaria, esse caminho de erosão da democracia, mas não tenho dúvidas nenhumas de que o PCP não tem nenhum especial apego pela democracia. CDS, porquê é que saíste do CDS? Porque é que foi uma certeza que deve ter custado, porque tiveste muitos anos lá, não é? Foram 25 anos. Eras vice-presidente da Cristas, não é? Eu cheguei a ser vice-presidente da Associação Cristas, sim. Exatamente. A Associação ficou, o Lobo Xavier ficou, ficaram ainda o Francisco,
Mendes da Silva saiu, como tu, não é? Assim, das pessoas mais notáveis que saíram, acho que foram vocês os dois, não é? O Francisco há de ter as razões dele, houve mais pessoas, se calhar. Não. Repara, o CDS converteu-se em algo, Tu voltavas agora. com aquela direção, em algo muito diferente daquilo que era quando eu me filiei. E quando és filiado num partido e não vais votar nele convictamente, tens que te vir embora. Porque o ato de filiação é um ato de adesão. E eu precisei de ganhar a minha liberdade para não votar naquele partido, com aquele programa político, com aquelas prioridades, com aquela liderança. Acho que o CDS faz falta. Tu voltavas agora, já pensaste em voltar? Neste momento essa questão não se coloca. Coloca-se a questão de poder ajudar, como independente, a que o CDS volte para o Parlamento. Essa questão E estás a ajudar. Enfim, vou disponível com certeza e já dei alguns sinais disso. Porque acho mesmo que o CDS faz falta. É curioso que hoje muita gente diz o mesmo e durante anos, como damos por adquirido, ou dávamos por adquirido, mas este CDS consegue congregar várias correntes, várias ideias, mas dentro sempre da liberdade e da igualdade e da tolerância, depois com visões e com matizes, mas da moderação, da sensatez, da respeitabilidade, da confiabilidade, do respeito nas instituições. Eu acho que esse CDS faz falta, um CDS que conjugue e tente conjugar uma capacidade de resposta aos setores mais dinâmicos da sociedade, portanto, dando-lhes muita liberdade para que eles possam empreender, mas sem nunca esquecer quem fica para trás, porque esses não podem ser esquecidos, tem de haver uma política social importante. E eu acho que o CDS cumpria essa função, depois podemos discordar se cumpria bem, se cumpria mal, se era sempre coerente, se não era, mas era um partido que faz falta. E esse espaço ainda ninguém o ocupou, portanto, pode ser que o CDS volte ao Parlamento. Então, qual é que é a diferença entre esse CDS e o PSD? O PSD é muito mais... É muito mais estatista, é muito mais dependente da máquina do Estado. Onde é que tu vês? Eu não gosto muito de adjetivar por aí, porque essas dependências, que podem ser verdade, são fruto de circunstâncias de anos de poder e não tanto por ideologicamente, não é? Ou seja, tento não diabolizar os partidos dessa forma. O CDS tem geneticamente a capacidade de olhar para a economia de uma forma sensata, de economia social de mercado, que o PSD não tem da mesma maneira, não teve historicamente da mesma maneira. Explica melhor essa diferença. Talvez dizer isto, que quando me filiei no CDS, ou melhor, quando me filiei na Juventude Centrista, ainda foi nos tempos de Cavaco Silva, em que as pessoas já não se lembram, mas eram maiorias absolutas, em que qualquer pessoa do centro para a direita era do PSD. Eu votava no PSD, eu gostava do PSD, cantava os hinos do PSD, vestia-se de cor de laranja, e havia um clima de entusiasmo com um desenvolvimento baseado nas obras públicas, baseado nos fundos europeus, que teve coisas positivas, como é evidente, onde os pobres não estavam no discurso, onde uma economia de mercado menos dependente de fundos e de Estado não estava presente. E o CDS representava isso, para mim. E é isso que eu acho que pode fazer a diferença. Portanto, esta capacidade de aliar liberdade económica com preocupações sociais, com menos Estado, mas com uma política de rede de proteção dos mais desfavorecidos. Mas depois os partidos vão evoluindo, pois às tantas há momentos em que eles se aproximam, há momentos em que eles se podem confundir, e o que é que os distingue? São as suas lideranças, é o seu passado, é o seu imaginário, são as equipas que se vão formando, e eu acho que o CDS, historicamente, nos últimos 20 anos, com exceção da direção anterior, conseguiu ter, e isto, enfim, fiz parte disso, e portanto há aqui um grau de ausência de modéstia que vão ter que me desculpar, mas de ter quadros bons, competentes, capazes, quer do ponto de vista parlamentar, quer do ponto de vista do governo, que pudessem corporizar e
transformar essa vontade política em políticas públicas. E, portanto, o CDS, mesmo nos tempos em que houve maior capacidade do PSD a ocupar esse espaço, conseguiu distinguir-se pelo naipe de pessoas, de personalidades que atraía e que faziam parte do seu grupo parlamentar, ou das suas direções, ou do seu imaginário político. E, portanto, foi isso que me fez estar, continuar, reforçar e depois ter exercido funções e ter chegado a vice-presidente do partido. Então tu achas que, pelo que tu estás a dizer, na tua visão ideológica do CDS e de posicionamento político, o CDS aparece dentro da democracia cristã, mas como partido quase entre o PS e o PSD. Porque tu, no fundo, acusas não tem mal nenhum, mas dizes que o PSD é um partido progressista em relação à economia, não é? Que se alavancou, portanto, já percebi que não és grande fã do cavaquismo, que se alavancou e que se esqueceu dos pobres, e que o CDS era quem está a falar. Bom, isso por um lado, mas por outro, um modelo de desenvolvimento muito infraestrutural e não de qualificação, e não de liberdade económica, e não de reforço do tecido empresarial e produtivo do país. Portanto, uma visão muito infraestrutural do desenvolvimento, e a parte infraestrutural é, com certeza, bastante relevante. Sobre se está à esquerda, à direita ou entre, esse é um debate que eu acho que tem um problema de base, é que estar mais à esquerda ou mais à direita significa coisas muito diferentes para as pessoas que nos estão a ouvir. Portanto, quando alguém diz eu estou mais à esquerda do que, para muitas pessoas isto significa coisas muito diferentes. Portanto, tenho dificuldade em utilizar essas arrumações. Direi, sim, que o CDS tinha dentro da sua matriz fundacional várias sensibilidades que ajudavam a que se encontrasse neste meio caminho, ou nesta moderação, meio caminho positivo. Portanto, uma corrente conservadora, uma democrata cristã e uma liberal. Isso foi sempre uma riqueza do partido. Excepto quando se considerou que isso era uma fraqueza do partido e se tentou acabar com isso. Mas era uma riqueza do partido. Essa capacidade de albergar visões dentro de um espaço político, visões distintas, que conseguissem depois, entre elas, harmonizar-se e ter aquilo que eu considero um valor muito importante em política, que é sensatez. Políticas públicas sensatas, pensadas, estruturadas, moderadas e execuíveis. Tu estiveste no governo do Passos Coelho, sim, quando o Portas era ministro. E há aqui uma coisa que eu percebo, há quadros do PS muito competentes, a começar por ti, que fizeste um trabalho espetacular no turismo, e outros, não vou agora fulanizar. Mas há só uma parte que me deixa sempre intrigado, que é, porquê é que o Paulo Portas não reformou o Estado quando ele tinha aquele papel que ele tinha numa gaveta? Eu acho que foi, para mim, em relação ao governo do Passos Coelho, é a maior crítica que eu faço em relação ao governo do Passos Coelho. Não é troika, não é nada disso. Se havia até uma oportunidade, porque eu acho que isso talvez tenha sido o que mais tramou a direita a seguir. Bom, essa agenda, portanto, essa tarefa, não lhe é confiada no começo do governo. Portanto, ele foi primeiro-ministro dos Negócios Estrangeiros. E só a partir de 2013, verão, é que ele passa a vice-primeiro-ministro. É preciso não esquecer o que foi esse governo e aquilo que teve que fazer. Eu sei isso tudo. E, portanto, chegar ao governo com o país sem dinheiro para pagar quase salários e pensões, ter que desenvolver um memorando de entendimento, ter que enfrentar as consequências de políticas duras, as consequências sociais e políticas, o momento reformista, para além daquilo que resultava do memorando de entendimento e de outras reformas que foram sendo feitas, e foram sendo feitas algumas reformas, seria num segundo mandato que a PAF venceu as eleições. Ou seja, nós hoje olhamos para um governo do Partido Socialista que já lá está há 8 anos, é um partido que já lá está há 8 anos e fez com condições extraordinárias para poder desenvolver políticas públicas e não conseguimos identificar uma única. Mas isso foi a conversa que eu tive hoje de manhã com a Alexandra Leitão. Ok, não sei o que é que a Alexandra disse, e ela com certeza saberá com
com sensatez defender o seu governo, mas objetivamente com condições políticas que são extraordinárias, desde logo esta última com uma maioria absoluta, mas com o país já arrumado, com o país nos mercados, com o país respeitado, com o país credibilizado, com uma coligação à esquerda que permitia ter paz social para fazer um conjunto de reformas, não foi feita de nenhuma forma. E, portanto, assaca-se a um governo que teve que tirar o país da bancarrota ou não ter reformado o Estado. Era uma reforma que é necessária, que era importante, que é uma reforma que não cabe numa reforma, são milhares de decisões, não é? Enfim, num governo que teve 4 anos e teve que lidar com uma das situações mais difíceis das últimas décadas em Portugal. Diz-me uma coisa antes de irmos aqui à questão da iniciativa liberal. Tu achas que os partidos do centro, o PSD e o PS, nunca podem fazer o trabalho que o PSD quer fazer de estar mais próximo dos pobres, como tu dizes, porque a dependência eleitoral para se ter 30% de votos tem que estar sempre ao lado de 800 mil funcionários públicos, não sei, uma coisa assim, e dos 2 milhões de reformados. Vamos lá ver. Por exemplo, o Alexandre hoje de manhã dizia-me que o eleitorado do PS tem que se renovar, porque eles estão em cima de pessoas idosas. Ao lado dos pobres, eu espero que estejam todos, não é? Ou seja, não, mas, tá bem, mas o que eu posso dizer é que há políticas que são muito mais eficazes e direcionadas para os mais pobres do que outras. Exatamente. Aquilo que eu acho, embora perceba, enfim, não acompanhei a conversa com o Alexandre Leitão porque ainda não está disponível, portanto, embora perceba o ponto, acho que é útil também perceber o desafio que à direita existe, que é grande, que é, num país de envelhecido, com muitos reformados, um país com muitos funcionários públicos e suas famílias, um discurso reformista, de baixa de impostos, é um discurso difícil, porque esta composição social é mais conservadora do ponto de vista de reformas. Pretende e preserva o status quo, tem medo de reformas. É normal, é assim em qualquer país. Portanto, ou seja, este quadro social gera um desafio aos partidos reformistas. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Por exemplo, quando como é que se dá a volta a isso em termos de quando 15% da população paga 85% dos impostos do IRS, significa que há um conjunto muito vasto da população para quem o discurso da baixa de impostos não é relevante. Porque não o sente, ou porque, com ilusão, ilusoriamente, não é? Não o sente no fim do mês. Não o sente no fim do mês. E, portanto, ora, se nós não conseguimos baixar impostos sobre o rendimento para poder atrair gente e para as pessoas poderem trabalhar mais e receberem mais do seu trabalho e ficarem com mais do seu produto e sobre as empresas para que elas possam investir, sem isto nós não conseguimos um tecido produtivo, uma economia mais forte e mais pujante. Portanto, isto beneficia partidos assistencialistas, partidos que, talvez agora aqui só organizando melhor, nós temos de ter políticas de distribuição de riqueza, mas também temos de ter políticas de criação de riqueza para poder distribuir. Esta composição social que nós temos privilegia um debate à volta das políticas de distribuição de riqueza. Discute-se muito pouco em Portugal como é que se cria riqueza. Isto é mau para o país e beneficia os partidos mais à esquerda, que eu associo a esta prioridade com a redistribuição. Quando tu saíste do CDS, falou-se muito que tu podias ir para a Iniciativa Liberal. Porque é que não foste? Como é que tu vês a Iniciativa Liberal? A Iniciativa Liberal é o caminho para resolver esses problemas? Como é que tu vês? Quer dizer, eu não quero falar sobre outros partidos porque acho que... Não, mas é ver como é que tu vês. Como é que tu vês? Acho muito... Não estou a pedir para criticar. Quando se está na política, temos de nos habituar a que as pessoas achem que são donas do nosso destino e que sabem tudo sobre nós. E sobre mim eu já li isso tudo e sempre me ri porque era sinal de que as pessoas não me conheciam. Uma pessoa não... Sim, com o discurso que tu tens, não parece... Uma pessoa não sai... Não sai de um partido onde esteve 25 anos, onde deu muito e recebi imenso, não sai para depois ir a correr para o outro. Eu acho.
e muito menos num momento de segmentação e fragmentação partidária, é algo que eu não acho positivo. Uma fragmentação tendente a aqui ficam os liberais, naquele partido ficam os democratas cristãos, naquele partido ficam os conservadores e depois os partidos são todos muito organizados, muito homogéneos. Eu não sou essa pessoa. Eu não gosto disso. Tu queres discussão, Nós queres somos... debate? Não, até porque eu acho que isso não corresponde à forma como as pessoas se encaram a si próprias, o eleitorado se encara a si próprio. Nós somos uma interseção de muita coisa. Uns dias eu estou mais liberal, outros dias estou mais democrata cristão, e se eu tiver uma política, ou defender uma política pública que combina as duas coisas, já estou órfão para estes partidos. Já estou órfão. Porque uns dirão isso é demasiado social, noutros dirão isso é demasiado liberal. Isto é o oposto do que devia ser a criação de uma alternativa política à direita. É o oposto. Esta fragmentação diminui, não multiplica. E, portanto, até mesmo em termos matemáticos. Porque é a minha convicção, mas veremos. Agora vamos começar um período eleitoral, vamos ver como é que os partidos se posicionam, o que é que dizem e como é que lidam com isso. Como é que tu vês o posicionamento da iniciativa liberal? Em termos económicos e em termos sociais? Eu, nas últimas eleições... Porque é um bocado confuso. A parte mais social da iniciativa liberal é um bocado confuso. Eu acho que é cedo, porque é uma nova liderança. Temos que esperar agora. Agora é um ótimo momento para ver. Portanto, vai haver uma campanha eleitoral, vai haver a apresentação de um programa político. Vamos ver. E como é que viste tanto? Temo que o espectro partidário português, à direita, tenda para esta fragmentação dogmática, esta fragmentação doutrinária. Eu, ainda que tenha alguma doutrina na minha orientação política, eu sou mais pragmático, conviveria melhor com um espaço mais plural. Pronto, a pergunta do $1 milhão é porque tu achas que o Chega vai entrar? Porque é muito natural, cada vez parece mais claro que há uma probabilidade gigante do PS até poder ganhar as eleições, mas isso hoje em dia não conta para nada. Foram eles que abriram o precedente, não é? Mas a direita ter maioria. Mas a maioria, em princípio, também será com o Chega. Tu, se fosses o Montenegro, o que é que tu fazias no dia a seguir? Não sou, não estou e não sou do PSD. O que acho é que não é nenhuma alternativa política séria se cria com um partido que não é sério. Nenhuma alternativa política e reformista se cria com um partido que não tem qualquer projeto político. Nenhuma alternativa política se pode gerar com partidos que erosionam a democracia, que alimentam ódios, que não têm nenhum apego à verdade e aos factos. E, portanto, é a minha linha. Agora veremos o que é que o Luís Montenegro fará. Ele já disse que não fará governo com o Chega, portanto, enfim, veremos. É como mudando um bocadinho de conversa, tu como liberal, eu acho, diz-me se eu estou errado, mas, por exemplo, temos agora, eu acho que dos maiores problemas que tu tens à tua frente é a questão ecológica. Eu acho que há sempre dois tipos de pessoas, não é? As pessoas que acreditam que vai ser a tecnologia criada pelo homem que vai resolver este problema, que normalmente estão mais associados à direita, e há as pessoas que acham que é o travamento económico e o passar e andar para trás que vai resolver o problema. Ou seja, parar coisas que pode criar pobreza, etc. Uhum. Como é que tu te vês nesta... Não há dúvida nenhuma de que os nossos antepassados eram muito mais sustentáveis do que nós somos. Eram mais sustentáveis porque eram muito menos. Eram muito menos porque morriam todos à nascença. Um dos milagres da nossa civilização termos eliminado no mundo ocidental, reduzido muito a mortalidade infantil. Uhum. E termos prolongado a esperança média de vida. Nós estamos com uma esperança média de vida que era inimaginável há 40 anos. E, portanto, a nossa opção agora é esta. Queremos voltar ao tempo em que as crianças morriam com menos de 5 anos,
tornamos-nos menos e tornamos-nos mais sustentáveis, ou queremos utilizar o que mais de precioso nós temos, que é o nosso cérebro, para poder lidar com os desafios da sustentabilidade que existem, porque não os nego. Ora, nós não saímos da Idade da Pedra porque acabou a pedra. Nós saímos da Idade da Pedra porque encontramos engenho para produzir instrumentos que nos tornaram mais produtivos, fazer mais com menos. E há muitos campos em que isso acontece. Hoje, um carro polui muito menos do que há 30 anos. Uma lâmpada LED gasta muito menos do que há 30 anos. Uma lata de alumínio, uma lata de bebida, de refrigerante, tem muito menos alumínio do que tinha há 30 anos. Tudo isto é feito através da tecnologia. E, portanto, sim, eu sou daqueles que entende que é na tecnologia, em produzir mais com menos, em produzir melhor, em produzir de uma maneira que tenha menor pegada, com políticas públicas que tornem essas tecnologias o mais baratas possíveis para que elas possam ser verdadeiramente alternativas, para podermos vencer um desafio que existe, porque enquanto houver oceanos de plástico a circular nos mares, nós temos um problema. Não posso aceitar, é a minha visão, esta ideia de que temos de voltar aos tempos da pobreza para poder ser sustentáveis. Aliás, há muitos indicadores que mostram que é possível ter crescimento económico com redução de emissões, que é possível ter crescimento económico com políticas públicas sérias de redução da pegada carbónica. Mas a questão que eu te ponho é... tu acreditas que a nossa genese, a maneira como o nosso sistema nervoso funciona, do homem, não consegue ir para uma situação em que vais para uma situação de maior redistribuição da riqueza e que resolves o problema por aí? Não sei se percebi a pergunta. Se, no fundo... Porque se tu tiveres, se calhar, mais redistribuição da riqueza, tu se calhar vais conseguir... Mas, Miguel, não... Porque eu acho que aqui a grande questão não é possível comparar, do ponto de vista de redistribuição da riqueza, o mundo de hoje com o mundo de há 30 ou 40 anos. Mas continua uma diferença absolutamente gigante. Nunca... Não. A diferença nunca foi tão pouca como hoje. Ou seja, hoje nunca houve tão pouca gente a viver em pobreza extrema no mundo como há hoje. Não, eu não tenho Mas atenção, há 9% da população mundial que vive em pobreza extrema. 9% é um número horroroso. Mas em 1980 era 40% da população mundial. Portanto, aquilo que está a ser feito, aquilo que se conseguiu fazer do ponto de vista de redistribuição de riqueza, aliás, hoje em dia até o tema da desigualdade aparece. Já não aparece tanto na ideia da desigualdade entre o Norte e o Sul, nem sequer a desigualdade entre a pessoa mais rica do mundo e a mais pobre, porque essa diminuiu. Aparece nas civilizações ocidentais, porque aquilo que se diz é que são as classes médias da civilização ocidental e, portanto, Portugal, que são dos menos beneficiários. Os mais beneficiários daquilo que foi a globalização foram os mais pobres dos pobres. Arrancámos centenas de milhões de pessoas da pobreza extrema e isso é uma coisa que nunca é dita. É muito avassalador. Olha, acabei há uns 15 dias, 3 semanas de dar uma aula formação de executivos e, portanto, enfim, com pessoas com executivos. E eu comecei precisamente com 3 ou 4 perguntas. Os nossos pais, os vossos pais, eles eram pessoas mais velhas que eu, viviam melhor ou pior que nós? Viviam todos melhor. Viviam melhor. Eu disse, então, as mulheres tinham métodos anticoncepcionais, as mulheres trabalhavam, os cãezinhos tinham veterinários para os tratar, havia medicamentos, havia antibióticos. Não. Há uma romantização do passado. Os antibióticos a comercialização dos antibióticos é para 1952. Está bem, mas até a sua generalização... É um ano mágico, porque a comercialização dos antibióticos, 52, é a pílula. E há outra coisa qualquer. Deve ser uma vacina, talvez, não? Não, é antibióticos. E os antidepressivos. Acho que não, talvez os outros, os antidepressivos e os para acalmar.
Os ansiolíticos. Acho Ok. que é os ansiolíticos são os Isso antidepressivos. já não sei. Mas isto para dizer, Portanto, é tudo recente. não é? eu acho que não há muita noção de que hoje o mundo é muito menos pobre do que era, o que não significa, e eu quero que isto fique bem claro, é que não seja pobre. Eu digo isto muitas vezes, o mundo é um lugar horrível. O mundo é um lugar É um horrível. lugar horrível, mas foi sempre mais horrível do que é hoje. Pois. Bom, hoje estamos num contexto de guerra e, portanto, Eu sou um otimista e não acho que seja diferente. horrível mais. Não, isto é a minha eu forma, acho que é horrível é a para minha muita forma gente. de ser muito otimista, de dizer foi sempre mais horrível do que é hoje, sem nunca deixar de dizer, mas eu não estou a descurar a circunstância de... Não, mas o que eu me estou a referir, eu sei esses números todos e concordo a 100% que a evolução então, nos últimos 50 anos tem sido avassaladora, e nós crescemos exponencialmente e não é só os ricos ficarem mais ricos, é milhões de pessoas a sair da pobreza, não tenho a perfeita noção disso, mas tiveste agora aquela conferência, não é? É que nem os Estados Unidos nem a China lá foram. E são atitudes altamente egoístas e o meu medo nisto é que a condição de predadores do homem nos vai levar ao fim. E aí eu não sou tão otimista. Mas aí eu sou um bocadinho malthusiano, ou seja, Sim, sim. andamos há muitos anos a ouvir que o mundo vai acabar e que o homem o vai destruir. E isso prova-se sempre errado. Prova-se sempre errado. No outro dia alguém fez no Twitter, eu gostei, achei um piadão e depois tenho pena de não ter guardado isso. Foram alguém que foi à procura nos jornais ingleses, penso eu, da expressão esta nova geração é uma geração egoísta que vai destruir o mundo, etc, etc. Isso eu não acredito nada. Não, ele conseguiu recuar até 1800 e tal, e em todas as décadas aparecia algum artigo a dizer que esta geração era mais egoísta, não sei o quê. Não é? E a malta jovem é do piorio, isto não acredito nada. Havia muita tese, houve um livro, aliás, aí nos anos 60, se não estou em erro, que era o Population Bomb. Não posso Bomb. dizer a mim, porque senão não pode ser mais ao contrário. Isto é para ser... Eu acho que nós mais velhos é que somos uma treta. Isto para dizer que temos sempre encontrado formas de conseguir vencer essa natureza. Havia um livro ali nos anos 60 que era o Population Bomb, que dizia no ano 2000 vai haver tanta gente no mundo que vamos todos morrer à fome. Claro. E nos anos 70 havia o medo psicológico, as pessoas iam ao psicólogo e ao psiquiatra por causa do medo nuclear. Isso não significa que não haja... Mas agora o caso é outro, porque tu tens milhões de cientistas, pessoas de direita, de extrema-direita, talvez não, mas de direita, de esquerda, de todo o lado, e outro dia falei, como não lhe pedi para usar coisa, mas é uma pessoa de direita, super informada, que se calhar até é teu amigo, e o gajo disse, a quantidade de perigos nos próximos 20 anos, da coisa de... E não é nada um especulador, um gajo impecável, é assustadora. Não, como era assustador viver no mundo, na Europa, em que todas as guerras passavam aqui e que podia haver guerras a qualquer momento, como era assustador, mas isso não punha em quando era causa, assustador no momento em que apareciam vírus e pragas que dizimavam a população e que nós não tínhamos forma de atuar, como era... Eu aí não concordo contigo, eu acho que o perigo agora é maior. Eu acho que agora o perigo é maior do que com a bomba atómica ou com os vírus. Há perigos grandes, há com certeza perigos grandes. Eu não estou a dizer que não há. O que estou a dizer é que, até agora, e é a meu favor, tenho a história toda, mas pode mudar a qualquer momento, até agora o homem tem conseguido sempre vencer. A minha posição é mais, se calhar é pelo lado da tecnologia, mas se calhar a gente já vai tarde. É mais, eu concordo numa parte contigo, noutra parte tenho mais dificuldade, mas quero imenso que tenhas razão. Queria falar um bocadinho, eu falava em todas as entrevistas sobre este assunto e não tenho falado nas últimas. Como é que tu vês Portugal em termos de racismo? Como é que tu achas que é um país racista? Achas que não é? Porque eu tenho opiniões bastante contundentes em relação a isso. Um país nunca é nada disso, porque um país é feito, o nosso, de 10 milhões de pessoas, e haverá pessoas racistas, haverá pessoas que são inconscientemente racistas, ou seja, que não têm noção, portanto não praticam o racismo, mas têm algum tipo de... E há pessoas que não são racistas. O país é dessas pessoas todas. Portanto, dizer que o país é racista ou que não é racista é uma afirmação que eu acho que tem pouca... Mas então não descreve. Explica o que é que eu quero dizer. Se é um país que tem muitas pessoas racistas, muitas pessoas que acham que não são racistas. Okay, mas o primeiro ponto que eu acho importante dizer isto é este. Porquê? Porque quando se começa a discutir se o país é ou não é racista, tu tens logo uma reação
de pessoas que não gostam que o país seja classificado racista e, portanto, já nem quer olhar para o problema. Diz, não somos racistas. E depois já não olha para o problema. E eu prefiro dizer, não, o país não é nem deixa de ser porque o país são 10 milhões de pessoas. Portanto, o país não pode ser. Também há criminosos em Portugal. Nós não vamos dizer que Portugal é um país criminoso, apesar de haver pessoas que cometem crimes em Portugal. Portanto, também não podemos dizer que Portugal é um país racista porque há racistas em Portugal. Esse é o primeiro ponto. Não, eu acho que é um país racista porque os negros não conseguem... estão cá desde 1975 vamos agora e não conseguem subir. Vamos agora a isso. Segundo ponto. E é desta maneira que eu digo que um país racista é um país que não permite que uma determinada etnia suba no elevador social. Não. Já vou aí. Segundo ponto, esse é o terceiro. Segundo ponto. Nós, por opção, e uma opção que eu nem vou discutir, nós não perguntamos às pessoas, nos censos, nos inquéritos, nós não catalogamos as pessoas por etnias. Isso tem uma consequência negativa. Claro. Nós não temos dados que permitam, por exemplo, saber uma pessoa comete um crime. A etnia influencia na pena que o tribunal aplica a essa pessoa ou não? Uma pessoa é candidata em igualdade de circunstâncias a um emprego. A probabilidade de empregar é com maior ou menor consoante a etnia que é. Nós não temos esses dados. Portanto, fazemos muitas vezes afirmações e olhamos para o mundo olhando para a nossa rua ou olhando para o jornal. E, infelizmente, é preciso muito mais do que isso para podermos ter uma apreciação das coisas. Nós temos. E agora, nós olhamos para a Assembleia da República, olhamos para esta sala que está aqui. E agora vou aí. Não há dúvida nenhuma que nós temos um problema sério de mobilidade social. Seríssimo. E de diversidade. Agora, a questão é saber. Essa ausência de diversidade vem de racismo, de deliberada vontade de discriminar, de nojo de pessoas de etnia diferente, ou vem de ausência de condições para que pessoas mais pobres cresçam e também que não se perpetuem estereótipos associados às etnias. E, portanto, há de haver de tudo. Há de haver pessoas que são racistas estruturalmente. Há pessoas que serão racistas por um preconceito que desconhecem, mas que está associado à pobreza, à violência e, portanto, uma percepção de que aquela pessoa pode ser violenta ou criminosa. E também pessoas que não são racistas, mas que querem, até querendo contratar, até querendo abrir o seu negócio com mais diversidade, também não encontram pessoas, porque essas pessoas não chegam a tirar os cursos, não chegam a sair dos ciclos de pobreza. Portanto, eu não consigo responder a essa pergunta de se é por isso ou não é. Há de ser, com certeza, de uma confluência de fatores. É com certeza uma confluência de fatores. Mas que a sociedade é pouco diversa, e só agora, para fechar, para agora concordar. Há nos 40 anos do 25 de Abril, a Anabela Mota Ribeiro fez uma entrevista e perguntou-me o que é que faltava cumprir de Abril. É aquela pergunta normal. E eu respondi precisamente isso. A nossa sociedade representada, a nossa sociedade aquela que está nos lugares, aquela que se vê, aquela que está nas empresas, nas elites, não é tão representativa quanto é a sociedade que nós temos em Portugal. E isso é um problema. Significa que temos aqui um problema seríssimo. E não há de ser só racismo. Há de ser muito mais firme, estrutural do que isso. Não tenho dúvida que os pobres têm muitíssima dificuldade de subir no elevador social. Mas o que eu digo é que tu tens um ex-primeiro-ministro, Cavaco Silva, tens inúmeros casos no Parlamento, estás a perceber, de pessoas que vieram de baixo e conseguiram chegar a cargos de topo, não é? E nos negros não tens. E eu vou mais longe, que é a Inglaterra, onde nós estamos constantemente, ou nos Estados Unidos, estamos sempre a acusá-los de serem altamente racistas, porque vemos violência. Eu acho que essa violência só existe porque os negros chegaram a um determinado sítio e foram resgatar
a posição dos brancos. Em Portugal, os negros ainda não resgatam absolutamente nada. Eles não, o CDS até tinha no grupo um ou dois. O Hélder Amaral? Exatamente. E como é que chamava aquele senhor mais velho? Mas esse era Goês, o Narana Coiçó. Mas era, como se diz hoje em dia, era racializado. Tanto como o António Costa. Pronto. Mas tu não tens exemplos disso. Portanto, tu tens imensos exemplos de pessoas pobres que conseguiram quebrar a barreira. Claro que sim, mas vamos lá ver. Claro que sim. Eu não consigo fazer uma afirmação de que Portugal é um país racista, desde logo, e que isso se deve a um racismo estrutural. Ou seja, o racismo estrutural o que é que implica? Implica que a sociedade como um todo está desenvolvida, funciona, organizou-se para impedir que pessoas de outras etnias possam ter êxito e subir. Eu não consigo fazer essa afirmação, mas consigo olhar para o resultado, que é, nós não temos representatividade, nós não temos essa diversidade. Há claramente problemas que estão a impedir essas pessoas de ter êxito, de ter sucesso subir na vida. E, portanto, temos de olhar para essas causas. E achar que é racismo é a explicação provavelmente mais fácil, mas é aquela que não nos permite fazer políticas públicas que ajudem a tirar essas pessoas. Pode até ser matérias de habitação. Por exemplo, a forma como se organizam os bairros sociais em Lisboa, para onde vieram muitos dos imigrantes, como estavas a falar, da vaga de etnia, portanto, que vieram das antigas colónias. Foram para bairros sociais que estão encalacrados nas periferias. É a melhor solução para quebrar ciclos de pobreza ou é uma solução que perpetua ciclos de pobreza? Se calhar a política habitacional também está relacionada com este problema. Mas tu não achas que racismo é não dar atenção a isso? Não, racismo é uma coisa diferente. Racismo é uma coisa diferente. Isso pode ser ignorância, desconhecimento, pode ser indiferença, mas racismo é e o racismo estrutural é a organização de uma sociedade, de uma ordem política, do funcionamento de uma sociedade para impedir essas pessoas. Para mim, acho que racismo estrutural é mais do que isso. Não é só estar nas leis, como havia no apartheid. É toda a sociedade que funciona de uma determinada maneira. Racismo estrutural é isso. Mas é ser qualquer coisa que é estruturalmente pensado, trabalhado, ou para funcionar assim. Tenho dúvidas que assim seja, mas isto não significa que eu tenho 4 ou 5 artigos escritos sobre isso. Há uns anos, uma senhora que foi completamente espancada por um polícia numa... Sim, que saiu agora... Já não me lembro do nome dela, mas eu escrevi um artigo com o nome dela, a dizer que isto era uma coisa completamente inaceitável. Portanto, eu tenho escrito até bastante sobre isso porque eu abomino o racismo. E, portanto, a única coisa que eu estou aqui a tentar dizer é um conjunto muito denso de políticas públicas que têm que ser colocadas em prática e muitas delas têm a ver com habitação, combate à pobreza, apoio aos mais desfavorecidos nas escolas. Se as pessoas estão em escolas onde o ciclo de pobreza se perpetua porque há falta de meios, porque as pessoas não têm autoridade, porque não há capacidade de inverter esses ciclos de pobreza, estamos a fazer um mau trabalho. Então, mas ainda bem que apontaste o exemplo do CDS, porque de facto, que é o partido mais à direita, mas de facto, na minha cultura política, em como convivi com o Hélder Amaral desde muitos anos, quer dizer, sempre tive o Hélder Amaral ao meu lado, sempre do mesmo lado, do ponto de vista de questões internas, se bem que talvez, muitas vezes do mesmo lado. Quer dizer, portanto, nunca me habituei a ver no CDS uma indiferença para com essa questão, mas ele já deu entrevistas em que disse que sentiu várias vezes racismo. Claro que sim. Exatamente. Já agora que estamos para finalizar esta questão do racismo, cotas, qual é o teu posicionamento? Relativamente a quê? Em relação, por exemplo, a negros, mulheres... Eu não percebi então a pergunta. Cotas. Cotas. Eu percebi portas. Portas a favor, mas não dá a perceber. Nós temos... Eu tenho aí essa... Que agora é uma coisa que até se discute muito nos Estados Unidos, por causa do problema nas universidades, etc. Isso implica dizer qualquer coisa antes. Vivemos um tempo, há alguns anos, que, à falta de melhor palavra, eu diria de identitarismo, em que procuramos catalogar as pessoas por identidades étnicas, religiosas, sexuais,
e a partir daí construir sujeitos políticos, estatuto político e, portanto, as cotas. Animais também. E isso levanta um conjunto muito sério de dificuldades e até éticas e morais. Os animais não têm cotas. Não, essas não têm cotas. Mas, por exemplo, vamos a cotas Seria divertido por os etnia. animais terem cotas também. Bem, enfim, Se calhar um dia vamos ter, se calhar vai vamos a cotas por etnias. Como é que definimos o que é uma etnia? E se a pessoa for mestiça, cabe na etnia ou não Pois, cabe é o na problema etnia? que tem-se agora. E vamos até que geração para dizer que essa pessoa é da etnia? E que etnias todas? Algumas, aquelas que nós estamos mais habituados, aquelas que gostamos mais. Portanto, não é que o princípio... Mas o homem e a mulher, Mas, Abel, agora já vais dizer que, pá, agora... Nem isso, não é? Estão a ajudar a tua conversa. nem isso, nem isso, nem isso. De tornar, Enfim, as cotas de género, apesar de tudo, a realidade era mais objetiva. As etnias não é uma questão objetiva. Não, as etnias é um problema, Não é? já te sabe isso. Ou até a religião. Ou até, portanto, eu penso que o caminho, portanto, a questão das cotas levanta desafios e éticos muito grandes que eu não sei se estou disponível para aceitar. A questão diferente é saber se nós devemos ter essas cotas enquanto sujeitos políticos que construímos equipas, que construímos projetos, que organizamos conferências, se as devemos ter Na educação, então. enquanto indicativos para aquilo que fazemos. É muito frequente eu dizer, olha, eu não vou participar nesse painel porque não há nenhuma mulher. E, portanto, Faço isso. Faço. Acho que não deve ser uma coisa obrigatória. Já participei em que éramos só homens, mas havia uma explicação para isso, ou eu encontrava explicação para isso. Não. Aliás, digo isso, quem me convida para debates não me deixará mentir, sabe que eu muitas vezes faço isso. Portanto, mas esta ideia de que a cada etnia corresponde uma identidade e que só alguém da minha etnia ou da minha orientação sexual é que me pode representar, eu sou contra esse pressuposto. Estamos a começar a chegar mais ao fim e íamos falar uma coisa que hoje em dia é incontornável, que são as redes sociais, é a questão de policiares as redes sociais, de não policiares, onde é que estão as linhas vermelhas, como é que tu, no teu posicionamento mais político do que ideológico, olhas para isto, porque é uma coisa que nós somos afetados todos os dias, não é? Pelo menos as pessoas que andam de alguma maneira nas redes sociais. Mais do que as redes sociais, eu penso que a questão tem a ver com os algoritmos. Ou seja, nós tivemos redes sociais ainda sem os algoritmos e as redes sociais não tinham esta capacidade que têm hoje. O que é que os algoritmos fazem? Eles criam câmaras de eco, bolhas, e estão pensados para nos viciar, para nos provocar sensações. A nossa sensação de ódio e de rejeição é mais forte do que uma sensação de gosto e de prazer e, portanto, para nos colocar à prova nisso e portanto, isso tem um efeito na convivência muito grande, porque, voltamos ao começo desta conversa, está a criar a convicção de que é perfeitamente normal, desejável, aceitável, odiar o nosso igual só porque ele pensa de uma maneira ou tem uma característica que nós não gostamos. E, portanto, a questão dos algoritmos eu acho que merece ser pensada e trabalhada. Devem os algoritmos ser transparentes ou não, até que ponto o anonimato, não é bem o anonimato, a possibilidade de estar absolutamente anónimo nas redes deve ser possível ou não, quando nós nem sequer para abrir uma conta bancária temos que apresentar o cartão de cidadão. Eu não estou a dizer que as pessoas não podem estar anónimas na net. Perfis anónimos acho perfeitamente normal, o anonimato protege, aliás, como é que uma pessoa pode ser contra, às vezes, num regime ditatorial, como é que podemos tentar passar ideias, se não através do anonimato. Mas uma coisa é o anonimato face ao público em geral, outra coisa é na prática de um crime, na prática de bullying, na prática de assédio, se as autoridades quiserem saber quem é aquela pessoa, se podem ou não podem saber. O que acho... Tu achas que devem poder saber? Não tenho ainda pensamento muito estruturado por isso, portanto tentaria generalizar neste pressuposto, ou neste princípio. Nós não podemos aceitar que um conjunto de práticas e atos que nós rejeitamos na nossa realidade física, que as consideramos crime, que as consideramos intoleráveis,
passem a ser toleráveis só porque acontecem num espaço virtual. Portanto, a burla, o assédio, a influência em resultados eleitorais, portanto, a manipulação. Se nós não aceitamos isso, isso é crime. Viciar votos, ou se é ilegal fazê-lo na realidade física, porque é que há de ser diferente na realidade virtual? Agora, é um equilíbrio difícil e por isso é que não tenho uma posição muito sustentável e estruturada sobre esse assunto, porque, objetivamente, também não podemos dar ao Estado esse mecanismo sensório de que vê tudo antes de ir parar às nets, ou de poder fiscalizar aquilo que são fake news ou que não são fake news, portanto, porque isso é conceder um poder ditatorial que eu rejeito. Mas prefere só à ditadura das empresas, ou seja, quer dizer, é o Google, o Twitter, é o Facebook, a essa altura tem mais poder, ninguém os elegeu, não é? E tem mais poder do que o poder político. E aí pensas que deve haver precisamente, ou seja, tem de haver um esforço de pensamento e de políticas públicas nesta matéria que não pode passar por censura, mas que tem de existir, porque temos de encontrar formas da ordem jurídica, da ordem política, da ordem da regulação, poder, sem cair em censura, permitir que se respeitem os valores jurídicos que são, isso é a linguagem de advogado, mas os valores jurídicos são tutelados na ordem jurídica, a vida, a honra, a dignidade, a pessoa, não é? E, portanto, se os algoritmos servem para fazer algo de mal, bom, então se calhar eles também podem ser utilizados para fiscalizar, para fazer algo de bom. Eu não tenho pensamento muito estruturado sobre isso, mas acho que tem de haver caminho por aí. É um caminho novo que tem de ser feito por aí. Agora, para finalizar, nós vamos ter as eleições, acho que no dia... Amanhã temos eleições no PS, amanhã e depois da manhã. Sim. E temos eleições no dia 10 de março. Como é que tu vais viver estas eleições e como é que estás a olhar para elas? Primeiro, em relação ao CDS, que foi por onde começou a conversa e é por onde se calhar vamos acabar, e depois, não só em relação ao CDS, como é que tu achas que o PS vai fazer campanha, se em princípio deve ser o Pedro Santos que ganha? Não sei quem vai ganhar, acho apenas que quem quer que ganhe no Partido Socialista não pode passar por esta campanha fingindo que não esteve lá há 8 anos, fingindo que o Partido Socialista não governou o país 8 anos nas melhores condições. Mas isso vai ser estratégia. Económicas. Bom, mas faz parte... Agora vocês têm que ser competentes. Faz parte do debate político, mas faz parte também da comunicação social, da sindicância, algo que não está a acontecer, portanto, permite-se que vão à televisão falar quase como se nunca lá tivessem estado. Olho para estas eleições como é mesmo preciso que surja um programa político alternativo ao do Partido Socialista, e isso implica liderança, implica equipa e implica projeto. Portanto, eu espero que neste caminho até às eleições isso apareça de forma evidente e que apareça de forma mobilizadora, porque seria muito negativo que não fosse possível, depois de 8 anos de Partido Socialista, que não se tivesse conseguido criar uma alternativa mobilizadora à direita. E tu vês que isso pode acontecer? Haver uma alternativa como tu a pões à direita? Enfim, vamos esperar, não é? Agora se discute se vai haver coligações, se não vai, portanto os partidos estão a fazer discussões internas como é perfeitamente natural. Espero que essas discussões internas acabem rapidamente e que se possa pôr cá fora essa mobilização e esse programa e esse projeto político. Se não existir, será um terrível sinal e um terrível serviço. Achas que é mau para a direita a Iniciativa Liberal não se ter... Não tenho opinião sobre isso. Acho que os partidos têm motivos insondáveis muitas vezes também sobre a sua própria sobrevivência. Ainda é cedo para estarmos a falar sobre isso, porque é preciso saber o que é que os partidos têm para dizer, para se propor. Se os programas não forem muito distintos, a pergunta ganha mais relevância, não é? Se os programas forem muito distintos,
se calhar faz Mas sentido. tu, como estavas a dizer há pouco, tu preferes um partido grande que abarque muitas Eu prefiro, mas não posso obrigar, ou seja, também não te peço tal coisa. ou seja, quando se opina isso, está-se a querer dizer que a Iniciativa Liberal devia fazer qualquer coisa. Eu não sei porque eles terão as suas prioridades, não sei, não faço ideia. Mas eu gostaria que existisse, de uma maneira ou de outra, um programa político, uma equipa e liderança que pudesse ser mobilizadora para virarmos a página do PS em Portugal. E já estás há algum tempo fora, gostavas de voltar à política ativa? A nossa vida não pode ser entrar e sair, e foram anos muito intensos, dei muito de mim, mas estou noutra fase da minha vida. Ok, deixas tudo em aberto. Adolfo, olha, gostei imenso da entrevista, foi uma entrevista diferente. Espero que tenha sido interessante no para quem ouviu foi super fixe e surpreendente, não estava nada à espera que... Epá, como é que é? As coisas vão por caminhos misteriosos, eu não estava nada à espera. E foi muito diferente de todas as entrevistas que tinha feito, apesar de termos tocado nos assuntos que eu costumo falar. Epá, foi surpreendente a entrevista. Obrigado. Olha, obrigado. Se calhar um dia havemos de falar mais outra vez. Combinado. Obrigado.